Enquanto os abublebes da extrema-direita colocam um chapéu de alumínio e falam de um conluio entre indústria farmacêutica e pessoas trans, a indústria farmacêutica está ferrando essa parcela da população. Vamos lá. Esse assunto, Álvaro, eu vou admitir que eu resolvi trazer por causa de um pedido que um dos nossos fãs fez pra gente, uma sugestão de pauta de um dos nossos fãs, o Davi Manuel, entrou em contato, e eu acho que realmente é necessário trazer essa questão, que é a questão da hormonização de pessoas trans. Já que a gente pegou essa live para falar tanto da questão trans, vamos lá. E a notícia aí é como que a indústria farmacêutica está nos atrapalhando. Primeiro, pessoas trans muitas vezes, vamos colocar o assunto em dia, muitas vezes fazem uso de tratamento hormonal para conseguir se sentir mais confortáveis com seus corpos. Mas a gente muitas vezes sofre dificuldade, Álvaro, com acesso a esses medicamentos. Porque não existem medicamentos feitos especificamente para pessoas trans. A gente se vira com os medicamentos das pessoas cis. Então, o homem trans se identifica como homem, mas foi designado como mulher quando nasceu, ele vai precisar ter alguma testosterona no corpo, ele vai usar medicamentos que são normalmente usados por homens cis, ou como anabolizantes, o que não é legal, ou então para tratamento realmente de falta de testosterona para eles, que aí o mais usado é o tal do Deposteron. Quanto às mulheres trans, se elas não fizeram nenhum tipo de cirurgia, ainda tem os testículos, vão usar bloqueador de testosterona, normalmente medicamentos como a ciproterona, que são usados como tratamento para câncer de próstata, hirsutismo, que é excesso de pelos, e vão usar algum tipo de hormônio feminino, como é o caso dos anticoncepcionais, que as mulheres cis normalmente usam, ou então medicamentos específicos para a reposição hormonal de mulheres na menopausa. De todos esses medicamentos que eu falei, o único que você tem acesso fácil é o medicamento o anticoncepcional. Todos os outros, ou são medicamentos controlados, como é o caso das testosteronas dos homens trans, ou são medicamentos que muitas vezes ficam em falta no mercado, como é o caso do bloqueador de testosterona das mulheres trans. E agora, a notícia que o Manuel pediu para eu repercutir aqui, que eu digo e repito, tem que ser repercutida, é de que a indústria farmacêutica resolveu aumentar em 5 vezes, quase 5 vezes o preço do Deposteron, que é o medicamento mais utilizado por homens trans no tratamento hormonal. Olha aqui, reportagem da Folha de São Paulo. Tá, o que a gente está lendo aí é que o preço do remédio usado para hormonização com a testosterona aumentou 380%. Tá. Liminar obtida por farmacêutica resultou nesse reajuste, né? O Deposteron. Liminar vem do Tribunal Federal da Primeira Região e a farmacêutica é a EMS, que está aumentando o valor em 380%, né? E aí eu acho que o remédio... Chama de remédio mesmo, Sofia? Tá certo a reportagem? A Sofia já explicou, né? Para que serve e tal. É isso? Ali a última ali para esse Só o ajuste máximo era 10%. Isso é importante, ó. Uhum. Então, ajuste máximo para produtos farmacêuticos, 10,89%. Os caras falam assim, quero aumentar em 380%. Não pode. Vai para a justiça. Aí a justiça fala, não, aumenta aí 380%. Foda-se. Foi isso, né? É isso? Foi isso. Daí você pensa na população trans, que é uma população que muitas vezes está em risco financeiro, né? Uma população, em sua grande maioria, pobre, por causa de falta de acesso ao mercado de trabalho, você aumentar 380% o custo desses medicamentos é uma coisa simplesmente absurda. Agora, isso se torna mais absurdo, Álvaro, quando a gente vai pensar que aí, nos círculos conservadores, extrema-direita, existe toda uma teoria da conspiração dizendo que a indústria farmacêutica está do lado das pessoas trans
e que fazem, e que, na verdade, estimulam as pessoas a se transformarem em trans para poder vender mais medicamentos. E, não sou eu que tô falando, vou pegar aqui e mostrar um escritor da direita bubleb estadunidense, o Matt Welch, estava entrevistando um cara que fala justamente isso. That they convince is transgender and in need of medical transition. Ó, ele está dizendo que cada pessoa que a indústria farmacêutica cada pessoa que a indústria farmacêutica convence que é trans vai gerar 1,3 milhões de dólares para a Big Pharma. Generates 1.3 million dollars to pharma. And we're believing a pharmaceutical company. Daí ele vai citar aí uma companhia farmacêutica, Lupron, que produz o acetato de ciproterona, que é usado pelas mulheres trans para bloquear a testosterona. Lupron, hormone blockers, reversible, so they say. Well, the truth is that in 2003, Lupron was sued. Daí ele vai citar um processo que essa indústria farmacêutica sofreu em 2003 nos Estados Unidos, que na época foi considerado o maior processo que já sofrido por uma indústria farmacêutica lá naquele país. Agora, se você vai atrás, você vai descobrir que esse processo tem absolutamente nada a ver com pessoas trans. Tinha a ver com tratamento de câncer de próstata. Mas isso aí eu trouxe isso aí só para dar um exemplo de mostrar como existe dentro da direita maluca essa ideia. Essa ideia de que as indústrias farmacêuticas estão convencendo as pessoas, e quando para apelar mais ainda, convencendo as crianças a se tornarem trans, porque assim eles podem vender medicamentos. Querido, a indústria farmacêutica, ela deixa faltar medicamento para a gente, e os que tem, eles ainda aumentam em 5 vezes o preço. Mas eu não sei se você está por dentro do conspiracionista maluco, Sofia, mas me deu essa curiosidade, vou te perguntar. Ele explica como é que a indústria farmacêutica transforma obriga alguém a transicionar? Não, de acordo com falei eles, certo? Porque qual é a ideia aí? É culturalmente o processo? É um remédio que eles dão para a gente secretamente? O que acontece? Não, a lógica deles seria cultural, seria mais na cultural. Lógica da guerra cultural, que a indústria farmacêutica estaria, de alguma forma, aí por trás dos panos, influenciando a mídia, a educação, os cientistas a convencer as pessoas que elas são trans. E esse paradoxo, né, dessa relação da indústria farmacêutica com as pessoas trans, ela foi muito bem expresso, na minha opinião, pela ANTRA, né, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, nesse tweet aqui. Delírio Radifem, estilo terra plana. Essas discussões, Sofia, às vezes demandam um glossário, por gentileza. O que é Radifem? Radifem é um grupo de aspas, feministas radicais que são conhecidas por serem extremamente agressivas contra pessoas trans. Elas são... Radifem é mulher feminista que não gosta de mulher trans. Especificamente, mulher trans, é isso? Isso, exatamente. Seria a tua definição seria por aí, né? E a ANTRA diz que é um delírio das Radifem, estilo terra plana. A ideia de que o lobby trans financiado pela indústria farmacêutica existe, né? Na realidade, tem o que a Sofia explicou para a gente, aumento abusivo dos medicamentos usados para a hormonização. E o desabastecimento lá dessa substância aí que é tão importante, tá? Bloqueador de testosterona. Uhum. Então, era isso, Álvaro. Eu queria só usar aqui o desabafo. Sequestrei a live para fazer um desabafo de que, enquanto a direita maluca está dizendo que tem um lobby trans aí por parte da indústria farmacêutica, a realidade é que a gente está faltando medicamento, ou então estamos tendo que lidar com aumentos abusivos. É muito errado se eu te perguntar como é esse processo e quanta atenção em saúde ele demanda? Porque eu acho que as pessoas não sabem. Eu não sei direito. Muito importante. Eu só sei o que você me contou. Ótimo, vamos lá. Sabe, uns 2 minutinhos disso é tão bom. Acho que a gente aprende. Beleza, vamos lá. Porque isso, na verdade, eu estou falando aí da questão da indústria farmacêutica, mas as dificuldades que a gente tem com a harmonização são muito maiores. A primeira coisa,
A hormonização, ela não são todas as pessoas trans que fazem, isso são as pessoas trans que sentem de alguma forma a necessidade de adequar o seu corpo, mas Tá. a maioria das pessoas trans faz, mas é só deixar claro que uma pessoa não é menos trans se ela não fizer. Agora vamos continuar. O processo de hormonização aqui no Brasil, ele é um processo bastante complicado, porque ainda existe uma deficiência muito grande no atendimento médico a pessoas trans, seja por preconceito, que aí existe muito preconceito dentro da comunidade médica contra pessoas trans, médica não só médica, de profissionais da saúde de maneira geral, seja por desconhecimento, que os profissionais da saúde no Brasil, eles simplesmente não são formados para aprender a lidar com a gente. Então, a gente chega e quer fazer a hormonização, no caso, como eu falei, no caso das mulheres trans, isso envolve bloquear a testosterona e colocar um hormônio feminino. No caso dos homens trans, o tratamento com testosterona já é o suficiente para bloquear os efeitos dos estrógenos. Uhum. No caso dos homens trans, o que vai acontecer é que normalmente eles vão precisar de uma indicação médica para conseguir isso, porque os medicamentos que substitutos aí da testosterona, eles são todos controlados por serem utilizados como falta a palavra, bomba, né? Os caras se bombam com substitutos de testosterona, anabolizante. Enquanto as mulheres trans, elas até conseguem acesso aos medicamentos sem receita, mas isso significa que muitas vezes acaba sendo necessário fazer a automedicação, seja porque não tem profissional da saúde para acompanhar, seja porque fila do SUS para você conseguir esse medicamento acaba sendo muito longa. Eu, por experiência própria, eu digo, eu comecei a me urbanizar por conta própria. Eu me assumi como trans, eu entrei na fila do SUS para conseguir atendimento, mas a fila, eles levaram anos, literalmente anos, para me oferecer atendimento. E eu não ia ficar sem até lá. Isso vem tudo com uma série de riscos envolvidos, né? Que da automedicação, e especialmente a automedicação com hormônios femininos, risco de trombose, AVC e várias questões Porra, quando cardiovasculares. você falou fiz por conta, eu achei que você achou médico particular, Sofia. Não, fiz por conta. Mas essa é uma realidade 100% normal. Eu te desafio a achar uma mulher trans que não começou a se hormonizar por conta própria, porque você vai no particular, os médicos não sabem o que fazer, como eu falei. O ensino não prepara eles para isso. E você vai no público, você tem que esperar anos até. E se você tem acesso ao público, porque são poucas cidades no Brasil que têm atendimento especializado em pessoas mas daí como trans. é que funciona isso? Mulher de Deus, e o acesso ao hormônio, a dificuldade, saber de onde vem, a segurança. Como é que é isso? Exato. Como eu falei, para os homens trans é pior porque o acesso ao hormônio ainda fica mais complicado porque precisa de receita. Você não consegue comprar testosterona ou substitutos de testosterona sem receita porque é anabolizante. Então, é controlado. Mas os No caso bombados aí tomam, né? Pois é, mas aí você vai no Nas mercado academias negro aí. e você vai no mercado negro e daí você está correndo o risco de estar injetando óleo de cozinha achando que é testosterona. E eu tô falando sério, Álvaro, eu não estou brincando. Não, você usou um exemplo cômico. Aí não me culpe. Você usou um exemplo cômico. O negócio é sério, eu sei. Mas é verdade, Álvaro. Acontece, porque enquanto não, as óleo de mulheres cozinha trans, não. Aí você não pode ser. Acontece, Álvaro, é Nossa. sério. Enquanto no caso das mulheres trans, você consegue, vai na farmácia, se não tiver em falta, você consegue a ciproterona e você consegue comprar o anticoncepcional. Mas aí é aquilo que eu falei, você vai estar se automedicando e correndo um risco de saúde por causa disso. Só para a galera entender o tamanho do rolê, como é que é o processo. Quanto tempo é a tal da hormonização? Eu não sei. E assim, é importante saber quanto tempo, porque você falou, tem o tratamento em condições precárias, automedicação, risco, caralho. É isso. Por quanto tempo isso dura? Isso acontece? Álvaro, o resto da vida. No caso não é um período? Não, é o resto da vida. No caso a única coisa aí dessas que eu citei que pode vir a parar é o acetato ciproterona, que é o bloqueador de testosterona, que no caso a mulher trans, caso ela faça uma cirurgia de redesignação e daí retire os testículos, aí ela não precisa mais esse.
Mas a testosterona para os homens trans e os hormônios femininos, estrógeno, para as mulheres trans, é o resto da vida. Se eu parar de usar, eu uso estrógeno todo dia. Se eu parar de usar, eu vou ter todos os mesmos sintomas e problemas que tem uma mulher na menopausa, na verdade, piorado, né? Tipo uma menopausa elevada à 10ª potência. Caramba, então, é o resto da vida. Quando a gente falou, você veja a diferença que isso faz? Porque eu não sabia disso. Quando a gente falou do medicamento que está faltando, eu pensei, porra, é um problema para quem está fazendo a transição. É assim que eu li, é assim que eu entendi. Não. Eu acho que a maioria das pessoas entendeu assim também. E agora eu chego nesse ponto da conversa, percebendo que esse é um problema para todo mundo. Cara! Sim, é toda a vida. Tá entendendo? Eu não tinha entendido isso. Daí você pensa ali o aumento em 380%, que foi o assunto que trouxe a gente para essa conversa. Isso não é por um mês, 1 ano, 2 anos que o cara vai ter que lidar com esse aumento. É pro resto da vida. Mas aí a Antra, que estava ali falando das Radifem, tem um processo, alguma coisa assim? Poderia, né? Tem uma sim, associação aí, porra, tem que ir para cima, não é? Quem que vai se não é associação? Daí fudeu. Sim, o que a gente precisa é derrubar a tal da liminar, né? Porque o aumento que foi aprovado para os medicamentos foi de 10,98%. Daí foi lá o TRF1 e falou, não, pode aumentar 380%. Agora existe aí as associações aí relacionadas a pessoas trans e a gente precisa, claro, óbvio, de ajuda dos parlamentares também, Defensoria Pública também, todo mundo que a gente conseguir trazer para essa briga para derrubar essa liminar. É tipo quem tem diabetes e precisa usar para o resto da vida a insulina? Exatamente. É isso, é usar para o resto da vida. Põe a frase dele de novo. Posso te contar uma coisa? Põe lá, deixa eu ter um papo reto contigo aqui. Ó. O Lucas Carlos, ele achou... Desculpa, Lucas, te usar como exemplo, mas é o meu problema muitas vezes. Ele achou um exemplo, tá vendo? Ó, uma comparação, uma analogia, que ajuda ele a entender a coisa do hormônio, certo? E ali no final ele falou assim, ó, não estou comparando uma doença, né? Porque ele entendeu que a analogia dele devia ter um problema. Eu acho que muito assim, ó, se eu percebi errado, desculpa, Lucas. Eu percebo um receio na frase dele que muitas vezes eu vejo em mim. E aí isso impede a gente de fazer as perguntas, sacou? E de aprender. E eu queria só te perguntar isso, assim, será que é tão tabu falar da causa trans que daí ninguém entende porra nenhuma, sacou? E aí vocês lutam sozinhos porque ninguém tá entendendo nada, coisa do hormônio aí, ó, sacou? A gente... Sim, só fui entender no final. Sim, a gente é um grupo que é muito invisibilizado também, né, Álvaro? Não ganha os ataques contra nós muitas vezes não ganham a atenção da imprensa, e daí, então eu acho que eu entendo, assim, o receio de falar, e sim, isso pode estar envolvido, relacionado a essa questão, mas eu não acho que seja só isso, eu acho que realmente os ataques a nós não recebem a atenção que deveriam. As pessoas estão mais preocupadas, às vezes, em falar de ameaças imaginárias de homens de 2 metros de altura entrando no banheiro atrás da menina, como a gente estava falando lá no corte do Nicolas, né? E menos preocupados com o que está acontecendo, o que está acontecendo aqui do nosso lado. Entendi. E aí, vamos ver, eu acho que a representatividade recém-adquirida, né? Quem tem, Sofia? Me ajuda. Em várias casas aí. A gente já mencionou hoje, né? Em outros cortes. Erika Hilton, daí tem a Duda, tem em outras casas, me ajuda. É legal mencionar. Conheça no Correio Brasiliense. Conheça as 4 mulheres trans eleitas deputadas em 2022. Daí na reportagem vai trazer a Erika Hilton e a Duda Salabert, que foram eleitas deputadas federais. Dani Balbi, deputada estadual no Rio de Janeiro, e a Linda Brasil, deputada estadual no Sergipe. Isso puxando em 2022. Se a gente olhar em 2020, nas eleições municipais, também teve mais gente sendo eleitas aí pelo Brasil. Que aí eu não vou conseguir pegar aqui a lista completa, mas a gente tem aqui
aqui reportagem de 4 pessoas, a quantidade de pessoas trans eleitas em 2020 é 4 vezes maior do que em 2016. Foram 30 candidaturas trans eleitas nas eleições municipais.